Irmãos, hoje nós vamos ver o livro de Atos, no capítulo 2, os versículos 23 até 31. As orações da igreja primitiva. Atos, no capítulo 2, os versículos 23 até 31. Atos 4, aliás. Atos 4, de 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor, o texto diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Essa é a porção da tua palavra lida. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ajude, iluminando essa palavra em nossos corações. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de Lucas, foi quem registrou esse texto, o texto de Atos e do Evangelho de Lucas é um livro só, tem o mesmo autor, Lucas. Apesar de Lucas não fornecer detalhes acerca da igreja de Jerusalém, nós podemos perceber que durante a prisão e o julgamento de Pedro e João, precisamos entender claramente, e é fácil perceber isso, a igreja era uma igreja que se reunia muito para interceder. Os crentes se achavam em oração e, nesse caso aqui, acreditamos, pelo contexto, que estavam intercedendo pelos apóstolos. Veja só, eu gostaria de fazer uma pequena observação aos irmãos, que faz parte daquilo que nós estamos fazendo, que é ler a Bíblia. Irmãos, olhe, preste atenção. Dos textos bíblicos, nós só temos a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, por aí vai. Os textos bíblicos originais, eles partiram de textos chamados textos unciais. O que é isso? Antigamente, não havia papel como hoje tem. E os textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eles eram copiados por copistas. E para economia de recursos, os textos eram escritos sem respeitar um espaço entre as palavras. Era emendado mesmo. As pessoas que viam essas cópias, elas tinham, digamos assim, a sensibilidade e sabiam lidar
com os textos dessa forma, é chamado texto uncial. Só que o tempo foi passando, a tecnologia utilizada nos textos bíblicos foi se aprimorando, até que houve um momento em que alguém dividiu os textos bíblicos em capítulos e em versículos. Agora veja, a divisão dos textos bíblicos em capítulos e em versículos, ela não corresponde à divisão que hoje nós temos nos textos naturais comuns, onde você tem lá um sumário em que cada capítulo corresponde a um assunto. Os textos bíblicos, infelizmente, eles não são assim. Inclusive, é possível que quando você estiver lendo a Bíblia, é possível, por exemplo, que você pegue um texto que a conclusão daquele raciocínio não esteja no mesmo capítulo. Por exemplo, 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2, fala sobre Deus é luz, a questão da santidade do Senhor. E como essa santidade pode ser encarada. Perceba que ela perpassa o capítulo. Do mesmo jeito, irmãos, os versículos, eles não podem ser encarados como unidades de pensamento independentes. Eles precisam ser entendidas dentro do contexto. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Eu não posso pegar cada versículo e entender cada um deles como sendo unidades independentes de pensamento. Às vezes, um versículo, uma parte dele complementa uma unidade de pensamento e a outra parte complementa outra unidade de pensamento. É o que nós vamos ver agora nesse texto, que eu vou destrinchar com você. Esse texto ele é aparentemente simples. Aparentemente simples. Mas nós vamos perceber aqui o seguinte. Pedro e João orando, intercedendo. Eles foram presos, pregaram, a igreja intercedendo. E aqui nós temos o cenário. Versículo 23, o texto diz assim. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Perceba que essa unidade de pensamento, ela está no versículo 23 e um pedaço do versículo 24. O que é que acontece aqui? Depois que Pedro e João foram soltos, eles procuraram a sua comunidade de fé, eles procuraram os seus irmãos. É possível que seja um grupo específico que se reunia para orar continuamente. Por quê, irmãos? Porque a igreja do Senhor, em Jerusalém, ela já estava grande. Ela já tinha um número de 5.000 homens. Então, entendendo que esse número já estava nesse nível de 5.000 homens, não havia um espaço disponível sempre para reunir uma igreja cujo número de homens era 5.000. Então, nós entendemos aqui, e o texto traz essa ideia, que era um grupo mais fechado, um grupo específico, que se reunia para interceder. É possível, inclusive, que tenha sido até aquele grupo que se reuniu primariamente dos 120 irmãos, um número mais reduzido de irmãos. Aí chega Pedro e João. Repare também que só existem 2 grupos agora. Quais foram os grupos que Pedro e João contaram o que eles haviam lhes dito das ameaças? Ele diz o seguinte, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes, e aqui a gente viu a influência forte dos saduceus, e os anciãos, que eram os líderes especiais, digamos assim, da clã do povo de Israel. Esses 2 grupos procuraram Pedro e João, ameaçaram para que eles não pregassem ao Senhor, como a gente viu na quarta-feira próxima passada. E eles, Pedro e João, falam aos irmãos tudo aquilo que tinha acontecido, das ameaças,
E ouvindo isso, os irmãos unânimes levantaram a voz a Deus e eles começam a pregar. Irmãos, Pedro e João falou ao grupo, e quando eles falaram dos ataques que receberam. E aqui é bonito perceber uma coisa, sabe o que é? Eles não se vitimizaram. Ao invés de ele falar sobre si mesmos, sobre seus próprios flagelos, falaram dos ataques que receberam, e aqui a gente consegue ver a humildade de Pedro e João relatando, e a gente consegue perceber que os líderes da igreja de Jerusalém começam a perceber que vão enfrentar dificuldades grandes. Eles começam a perceber que do mesmo jeito que Jesus foi atacado, os discípulos, eles também haveriam de ser atacados. E o que é que eles fazem percebendo isso? Percebendo isso, eles começam a mover um clamor, eles começam a orar, colocando diante de Deus a situação que eles estavam vivendo nesse momento. Versículo 24, a segunda parte, até o versículo 28, a gente vê a petição deles. A oração é a seguinte: eles começam a orar unanimemente, dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Precisamos entender, irmãos, que a igreja de Jerusalém é uma igreja de judeus. O número de gentios ainda é muito pequeno. Quando eles começam a orar, eles oram como um judeu ora. Se você prestar atenção, no Antigo Testamento, essa expressão, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, é uma expressão que tem muito no Antigo Testamento, a começar no livro de Gênesis. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque para o judeu, o Deus Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que dá forma ao que não tem forma e que dá conteúdo ao que não tem conteúdo. Essa é a essência de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aquilo que não tinha forma, Deus deu a forma. E aquilo que estava vazio, Deus deu conteúdo. Essa oração deles é uma oração que é baseada no profeta. Foi no livro de Isaías, no capítulo 37, dos versículos 16 até 20, tem essa oração que eles estão falando aí agora. Ou seja, é uma oração baseada na palavra. Eu acho fantástico como era profunda a percepção que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham das escrituras que eles tinham até aquele momento, porque eles estão orando de acordo com a palavra. Essa oração aí, ela foi feita por Ezequias, quando o exército assírio sitiou Jerusalém, está no livro de Isaías, no capítulo 37, dos versículos 16 até 20. E eles se dirigem ao Senhor com uma expressão conhecida, usada por eles. E qual é a ideia, irmãos? Eles percebem que vão ser atacados, e eles começam a dizer no seu coração, afirmando essa convicção: quem reina não são os sacerdotes, quem reina não são os reis romanos, quem reina é o soberano Senhor. Foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra, e eles começam a orar essas verdades em seus corações. Deus reina sobre a criação, portanto, a vontade do homem não pode ir de encontro ao Senhor soberano, nem por um momento. Aí eles citam outro texto do Antigo Testamento, dentro da oração que fazem. O texto é esse, versículo 25. Disseste, por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, disseste o quê? Porque se enfureceram os gentios e os povos
imaginaram coisas vãs. Esse texto aí que eles estão citando é um texto no livro de Salmos, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Hoje nós entendemos que esse Salmo 2 é um salmo messiânico, onde na pessoa de Davi nós temos um tipo de Cristo em Davi. Davi havia sido separado para ser o ungido do Senhor, representando assim Cristo no Novo Testamento, o ungido de Deus, preparado para dominar todas as coisas e colocar debaixo dos pés do Senhor. Um tipo e um antítipo. Os apóstolos, eles se sentem imprensados. Imprensados pelos sacerdotes, imprensados pela hierarquia religiosa, imprensados pelos governos. Eles já enxergam as tramas já profetizadas e eles começam a enxergar o cumprimento dos textos do Antigo Testamento na pessoa de Jesus e começam a orar de acordo com as Escrituras. Isso me impressiona. E eles declaram através desses textos, sabe o quê? Os inimigos de Deus pensam que são vitoriosos contra eles. Os inimigos de Deus pensam que são vitoriosos, aí no caso, contra a igreja do Senhor. Mas perceba, o texto diz, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Coisas vãs, o resultado é inútil. Do mesmo jeito que Davi suportou as perseguições nas mãos de Saul, no Antigo Testamento, e esse texto relata muito disso, ele também experimentou lá no passado proteção do Senhor. Os apóstolos sabiam que havia, de alguma forma, sofrer perseguições. A igreja começa a entender que vai sofrer perseguições, mas elas oram a Deus dizendo, Deus, Tu és o soberano que criaste os céus e a terra. Por que é que esse povo está fazendo esse rebuliço contra nós? É inútil, é em vão, porque Tu és o Senhor. É inútil. Aí no versículo 26 a gente vê ele reforçando mais ainda esse contexto. O texto diz, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. No Antigo Testamento, refere-se a Davi. No Novo Testamento, é um tipo de Cristo. E os discípulos enxergam isso. Davi é o ungido do Senhor no Antigo Testamento e Jesus é o Messias, o Cristo de Deus no Novo Testamento. E agora a igreja do Senhor, em oração, lembra-se dessa palavra e aplica essa palavra com precisão àquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Quer ver? No versículo 27, olha o que está escrito no versículo 27. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículos 27 e 28. Presta atenção, versículo 27. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E agora eu vou colocar Salmo 2, versículos 1 e 2, de lado de Atos 27. E vocês vão ver a lucidez espiritual da igreja primitiva. Atos, Salmos, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, lá diz assim, as nações conspiram, algumas versões se enfurecem. Os povos tramam em vão. Os reis e as autoridades da terra contra o Senhor e o seu ungido. Isso é Salmo 2, versículos 1 e 2. É isso que eles estão orando. E o discernimento espiritual deles é tão grande que eles pegam a situação que eles estão vivendo e encaixa nessa palavra profética. Olha Atos capítulo 4, versículo 27.
No Salmo 2, 1 e 2 diz, as nações conspiram. Atos 4, 27. Os gentios conspiram as nações. Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2, lá diz, os povos tramam em vão. Em Atos 4, 27, eles dizem que essa conspiração é com o povo de Israel. Em Salmo 2, 1 e 2, diz, os reis e as autoridades. Atos capítulo 4, versículo 27, a igreja primitiva fala sobre Herodes e Pôncio Pilatos, que são reis, autoridades sobre eles. No Salmo 2, versículos 1 e 2, lá tem da terra. Em Atos capítulo 4, versículo 27, a igreja vê e diz, nesta cidade, ou seja, nesta terra. No Salmo 2, contra o Senhor, em Atos 4, 27, contra teu santo servo Jesus, que é o Senhor. E aqui envolve duas palavras messiânicas. Teu santo, o santo de Deus, é título messiânico do Antigo Testamento. O servo sofredor, é título messiânico do Antigo Testamento. E Jesus, que era o nome histórico do Senhor Jesus Cristo. E eles fazem a comparação, o Senhor do Antigo Testamento. Esse Deus Todo-Poderoso, a quem o Senhor levanta, o santo servo, é contra ele. Salmos capítulo 2, versículo 1 e 2. O seu ungido. No Antigo Testamento, Davi. Só que aqui, no Novo Testamento, em Atos 4, esse ungido é Jesus. E o texto diz, a quem ungiste. Veja o paralelo entre aquilo que eles estão intercedendo e a situação que eles estão vivendo naquele momento. Irmãos, a igreja primitiva, ela tinha muito discernimento espiritual. E ela orava de acordo com a palavra. Ela intercedia de acordo com a palavra. Seguindo o texto adiante, o texto diz o seguinte. Um pedido que é respondido na hora. Eles começam agora a clamar. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. É lindo, irmãos, isso. É fantástico. Eles pedem, interessante aqui, que a igreja, a comunidade, eles não deram nenhuma palavra de agradecimento pelo livramento de Pedro e João. Eu não sei se vocês perceberam isso. Não há vitimização assim, não tem nenhuma coisa assim, oh Senhor, tadinho de Pedro, tadinho de João, Senhor, cura a nossa alma, restaura nós. Não, a oração da igreja primitiva é, Senhor, nos concede poder para pegar a palavra com ousadia. Nos dá força, nos dá ânimo. E, Senhor, realiza curas, realiza sinais, realiza prodígios. Irmãos, apesar de ameaçados, eles estão orando, pedindo por mais ousadia para pregar o Evangelho. Eles pedem poder de Deus para curar, sobretudo aqueles que vêm aflitos. É Deus, não é os homens que realizam milagres. Milagres e prodígios são sinais que confirmam a pregação do Evangelho, no caso aí em Atos. Você já ouviu uma oração assim, que é respondida na hora, pois o poder era tão grande, que essa oração o Senhor responde na hora. Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e
ousadia anunciaram a palavra de Deus. O que foi que eles pediram? Ousadia e poder. O que foi que eles receberam? Ousadia e poder. E Deus aprovou o pedido deles como? Manifestando-se em algo que a teologia chama de teofania. Moveu o templo assim, dizendo, eu aprovo, e tome poder, seja cheio do Espírito Santo. E o texto diz que eles pregam a palavra com ousadia. Irmãos, nem toda oração recebe resposta imediata, mas aqui a resposta foi na hora. Deus fortalece a fé dos crentes, indicando que ouviu aquilo que eles tinham pedido. Deus demonstrou sua aprovação divina, deu um sinal aos apóstolos de que, do mesmo jeito que ele sacudiu a casa com terremoto, a igreja vai sacudir o mundo, fazendo o mundo tremer com as verdades do Evangelho. Irmãos, vale a pena fazer um paralelo com esse momento aí e Atos 2, o dia do Pentecoste. Você se lembra o que foi que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 2 do Pentecoste? Eles estavam reunidos orando. Um vento forte, impetuoso, tomou conta do lugar. Línguas de fogo foram vistas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram das maravilhas de Deus em 15 línguas diferentes que compunham a totalidade do mundo antigo. E eles fizeram isso por quê? Porque era o Espírito Santo quem capacitava. O que é que acontece aqui em Atos 4? O mesmo momento dramático. Depois de ouvir os relatos, os cristãos oram. O lugar que eles estavam começa a tremer. Todos são cheios do Espírito Santo. E eles começam a anunciar a palavra com ousadia. No capítulo 2, o vento sopra. É algo dramático, sobrenatural, poderoso. Em Atos 4, a terra, o templo treme. É dramático, é poderoso. Em Atos 2, línguas de fogo foram vistas neles. Em Atos 4, o fogo não é exterior, o fogo é interior, é ousadia espiritual. Em Atos 2, eles tiveram capacidade para falar em outras línguas. Aqui, em Atos 4, eles recebem capacidade do Espírito Santo para falar a palavra de Deus com ousadia. Irmãos, isso é fantástico. É lindo demais. Eu fico extasiado com um texto como esse. Gostaria de pedir, Jade, se houver possibilidade de reduzir um pouquinho a questão da temperatura aqui dentro, que os irmãos estão sentindo frio. Eu, gordinho, estou sentindo. Eu dou por visto os maguinhos que estão aqui dentro do templo. Então, suba aí assim, anule aí alguns bichos desses aí, para ver se a temperatura sobe um pouquinho. Está parecendo uma câmara frigorífica. Irmãos, vamos aqui para algumas verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, quem está cheio do Espírito Santo, o que eu vou falar agora é muito forte. Eu sei. Irmão, sabia que dos pastores daqui da igreja, o pastor que nas pregações tem mais dislike que sou eu? E eu sou tão feliz por isso, irmãos. Porque Satanás está me vendo e eu sei que é dele que parte esse dislike. Mas, irmãos, repare só, o que eu vou dizer agora é muito sério. Esse texto é aparentemente simples. O que eu vou dizer agora é sério. E eu espero não ser mal interpretado por ninguém aqui na igreja.
repare só. Em primeiro lugar, quem está cheio do Espírito Santo, de verdade, busca a companhia dos irmãos em tempos de tribulação. Quem está cheio do Espírito Santo, de verdade, irmãos, não despreza a igreja, não. Ao contrário, busca ela. Por que é que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? O texto bíblico nos mostra que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. Ela é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. Sabe o que é que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão pensando uma ideia que, biblicamente falando, é totalmente questionável. A ideia de viver um cristianismo sem a igreja. E agora, com a pandemia, aumentou mais ainda essa ideia na cabeça de muitos, dizendo que pode viver com Jesus sem precisar da igreja. O número de livros que falam sobre isso tem aumentado muito. Inclusive, existem muitos livros que a teoria é muito simples. O cara, ele é uma pessoa descontente com a igreja da qual saiu, faz um livro dizendo tudo que está errado, condenando a igreja e dizendo que fora dela tem mais intimidade com Jesus do que dentro dela. E eu gostaria, irmãos, de começar, eu estou lendo um texto muito interessante do pastor Kevin, chamado Porque Amamos a Igreja. É um livro. E ele começa o seu livro dizendo assim: uma cabeça ainda é uma cabeça se não tiver corpo. Um alicerce continua sendo um alicerce se não tiver uma casa em cima desse alicerce. Um amigo é realmente seu amigo se você não suporta a esposa dele. Pois veja só, de acordo com 1 Coríntios 3, a igreja é o edifício de Deus e Jesus é o alicerce. Não há dúvida de que uma construção não pode existir sem um alicerce sólido. Isso é óbvio. Mas também deveria ser óbvio o fato de que ninguém lança um alicerce a não ser que tenha planos de construir alguma coisa em cima dele. Não é verdade? Ninguém passa diante de um alicerce de cimento no meio de um terreno vazio e diz: eu acho que tem gente que vai se mudar. Por quê? Porque só tem um alicerce, não tem nada em cima. Sabemos que o alicerce existe para que algo seja construído em cima dele, não para ser um fim em si mesmo, o alicerce. Quem deseja viver num alicerce sem o restante da casa em cima? Ninguém, porque não faz sentido, só o alicerce. Ninguém que eu conheça, a não ser os cristãos que querem Jesus, mas não gostam da igreja. Segundo grupo, é comum descrever a igreja como edifício de Deus. Isso é a imagem de Cristo, e a igreja como noivo, e a igreja como a noiva. Cristo como noivo, a igreja como a noiva. Agora preste atenção. Cristo ama a igreja, entregou-se por ela e a embeleza. É isso que os textos bíblicos dizem. A igreja, ela se submete a Cristo, fica ainda mais bela diante dele e obedece aos seus mandamentos. Os dois são um. E agora, num prenúncio e mais tarde, na plenitude, eles vivem juntos, são um, são inseparáveis. A igreja é a esposa, Jesus é o marido. Não é assim que a Bíblia fala? Qualquer marido digno do papel o qual está impressa sua certidão de casamento vai ser zeloso
para proteger o bom nome da esposa. A esposa pode ser mentirosa, pode ser desprezível, pode ser uma caricatura de esposa, mas é a esposa do cara. É esposa. E ele vai protegê-la e vai honrá-la pelo que tem. E ai do amigo que se aproximar da sua casa e ficar por ali na esperança de se sair bem, dando em cima da esposa do outro o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele vai em cima. Irmãos, quem quer um amigo que suspira e segue sua esposa com os olhos toda vez que ela entra em casa? Ao que parece, algumas pessoas imaginam que Jesus quer amigo desse jeito. A pessoa quer ser amiga de Jesus, mas odeia a esposa dele, que é a igreja. Não faz sentido. Não faz sentido. A Bíblia também diz que a igreja e o Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é o que da igreja? Cabeça. Todo corpo precisa de uma cabeça para controlar, dando direção, propósito, instruindo quanto ao caminho, mantendo tudo conectado, os membros, tudo funcionando. Do mesmo modo, toda a cabeça precisa de um corpo. Suponho que no mundo da ficção científica, cabeças possam sobreviver em um tanque ligadas a uma bateria de carro ou coisa assim. Mas na vida real não é assim. A maioria de nós não consegue ver cabeça flutuando sozinha por aí. Se víssemos, imagino que a nossa primeira reação não seria abraçar o pequeno crânio e contar uma música. Seria de correr. Por quê? Porque essa visão ela é muito esquisita. Por mais estranha que possa ser a ideia, ela não é incomum, pelo menos na cabeça de alguns que se dizem cristãos hoje. Sabe por quê? Porque cada vez ouvimos a conversa atraente de um cristianismo sem igreja. Tem um cara que escreveu um livro interessantíssimo chamado Evangelho segundo Starbucks. A ideia é que, na visão dele, me parece que o Starbucks é uma coisa que proporciona uma maior espiritualidade do que ele está dentro da igreja, vivendo as dificuldades que ela traz. E aqui vem a crítica. É muito fácil encontrar cristãos nominais, falando de seu desencanto com a igreja local e a sua saída corajosa da igreja em direção àquilo que dizem eles ser uma vida cristã mais plena e gratificante. Crentes nominais que não assumem compromisso nenhum com a comunidade do Senhor e vivem nas redes sociais xingando a igreja. No meu entender, essas pessoas que assim vivem são covardes. Nos últimos tempos, a espiritualidade está em alta, a religião não. Por quê? Porque na cabeça deles, os grupos são da hora, mas a igreja é careta. Tanto dentro como fora da igreja, a religião organizada é vista como opressora, irrelevante, desperdício de tempo. Os de fora gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. E os de dentro, alguns, ouviram que pode se dar muito bem com Deus, mesmo longe da igreja. Quer dizer aos irmãos que do mesmo jeito que não existe cristianismo sem Cristo, não existe igreja sem Cristo. E nós não podemos nos desenvolver na fé se não participarmos de uma comunidade de fé, onde a gente possa juntos ajudar um aos outros na comunhão, na adoração, no discipulado, no evangelismo, no serviço.
Agora, irmãos, nós precisamos admitir uma coisa. A igreja tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Muitos. Não são poucos. A igreja tem muitos desafios. Sim, tem muitos desafios a serem enfrentados. Mas me permita dizer uma coisa. É mais fácil sair dela, sair criticando e falando, do que vir aqui, levantar as mangas e fazer a mudança que precisa ser feita. A igreja do Senhor, irmão, somos nós, não é o templo. Templo é templismo, igreja é relacionamento, somos nós. Que o Senhor nos dê um avivamento verdadeiro e que nós possamos dar à igreja o valor devido que ela tem. A igreja é a noiva do Senhor. Nós não podemos amar o Senhor e não amar a noiva. O Senhor é a pedra angular, a pedra principal de um edifício que somos levantados nele, nós somos pedras vivas, é o que Pedro diz. Ele não foi colocado como pedra em vão, não. É projeto de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para que a igreja fosse feita. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Cabeça sem corpo só em filme de terror. Mas tem muita gente tocando terror, porque não quer se relacionar com a igreja. Sabe por que não quer se relacionar com a igreja? Porque não tem amor, porque não ama. Em 1 Coríntios 13, no capítulo 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3, 1 a 4, lá vem dizendo por que é que o amor é tão complexo. Porque o amor é sofredor. Não julga inconvenientemente. É difícil. Irmãos, não existe igreja perfeita. Se você anda de comunidade em comunidade procurando uma igreja perfeita, quando você entrar numa, deixou de ser. Porque, irmãos, nós temos fraquezas, nós temos falhas, mas nós precisamos ter em comum uma coisa, sabe o que é? O Jesus que é o cabeça e o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas dificuldades. Mas é na igreja, irmãos, que a nossa fé é testada. É na igreja que o nosso temperamento é testado. Quando a gente se encosta de lado daquele irmãozinho que até a voz irrita. Tem irmão que é assim. Começa a falar perto de você, você se arrepia todinho. Você, voz irritante, meu Deus do céu. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Suporte. E é suportando as dificuldades, ajudando uns aos outros a levar as cargas, que a gente vai criando enzimas emocionais. Só que a nossa geração atual é uma geração superficial. É uma geração que não sabe o que quer, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. É a antiga geração do Zap. Zap, você sabe o que é Zap? Quando as casas começaram a receber canais de TV a cabo, as pessoas deixaram de ter acesso àquelas TVs comuns, nacionais, tipo Globo, não sei o quê, e começou a ter um monte de canal dentro de casa. Aí sabe o que é que muitos fazem? Pega o controle da TV, aí vai para o primeiro canal, não gosta. Aí vai para o segundo, aí vê um pouquinho. Vai para o terceiro, vê um pouquinho. Vai para o quarto, vê um pouquinho. Vai para o quinto. Aí quando chega no canal 312, viu todos eles aqui, não assistiu nada e viu tudo ao mesmo tempo. Mas se você perguntar o que foi que você viu, o que foi que realmente qual foi o programa que você viu do começo ao fim, o que foi que ficou para você, ele não sabe, porque ele não se comprometeu em assistir, porque é mais fácil no controle mudar. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. A nossa geração, a geração mais antiga, irmãos, era uma geração que era tolerante com as coisas. Sabe por quê? Porque em casa, quando uma coisa quebrava,
a gente procurava consertar. Agora não. Essa geração de agora, como tudo é eletrônico, tem certas coisas que não vale a pena consertar. Quando quebra, você troca tudo. Ou seja, o cara começa a repassar essa mesma ideia para tudo que ele faz. Tudo é descartável. Ele não compra nenhum, ele não assume nenhum compromisso. Ele não vê nada errado assim, rapaz, esse negócio está errado, vou levantar as mãos, eu vou fazer alguma coisa. Não, por quê? Porque para ele tudo é descartável. Se eu não gostei daqui, igreja como self-service, tem aqui, tem ali, tem ali, tem acolá, tem tudo que é lugar. Ele não se compromete em nada, com nada. É típico dessa geração de agora. E é esse tipo de geração que entra numa igreja. Igreja tem problemas, irmãos. Não há igreja perfeita. Eu posso ter decepcionado a muitos irmãos aqui, porque eu sou humano. Eu posso ter decepcionado com a palavra mais dura. Eu posso ter decepcionado. Um irmão esperava que eu fosse falar com ele, mas eu estava sem óculos. Eu não vi nem que ele estava ali, mas ele se doeu. Primeiro que eu não conheço, agora de máscara está pior ainda. E se você me vê sem óculos, nem se preocupe que eu não lhe enxerguei. Mas tem gente que bota aquilo no coração, mas meu Deus, pastor não me viu. A igreja tem problema, a igreja é assim, a igreja é assado. Sai dela, sai falando, coloca nas redes sociais. Quero lembrar você que faz isso, que você vai ser cobrado pelas palavras que você diz. Você vai ser julgado. A palavra de Deus nos mostra que nós vamos dar cabo, nós vamos dar conta de cada palavra que foi pronunciada por nós. E não é só pronunciada, não. A boca fala aquilo e o coração está cheio. Nós temos dificuldades? Temos. Nós temos problemas? Temos. Mas que o Senhor nos dê força para fazer o que precisa ser feito. Pedro e João foram atacados. O que foi que eles fizeram? Correram para os irmãos. E foi lá para encher-se do Senhor. Segundo, buscaram ao Senhor em oração. E aqui, irmãos, algo fantástico. A oração deles foi toda baseada na palavra. Vocês perceberam isso? Eu falei e você deve ter prestado atenção. Oraram Isaías, oraram Salmos. A oração foi toda baseada na palavra. Eles tinham conhecimento da palavra. E aqui um outro grande fracasso da igreja atual. Muitos de nós temos desprezado a palavra. Temos procurado viver uma vida de emoções e sensações. Mas temos esquecido das verdades da palavra. O Espírito Santo lembra. Deus fala. Como? Pela palavra. Como diz o teólogo John Stott, Deus continua falando pelas palavras que já disse. A sua palavra. O crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O nosso relacionamento de intimidade com Deus passa pela oração, passa pela palavra. Agora nós precisamos ter a compreensão, irmãos, de uma leitura bíblica para conhecimento e uma leitura bíblica para alimentar a nossa alma. A leitura bíblica para conhecimento pode ser, inclusive, encarado como muitas vezes nós fazemos aqui, estudando o texto, vendo o texto, discutindo o texto. Mas a leitura bíblica devocional é aquele momento em que você pega a palavra em oração, pela palavra, vai ouvir o Espírito Santo do Senhor falando ao teu coração. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lá diz assim: crescei em graça e em conhecimento. Jesus falando aos religiosos de sua época, ele vai dizer: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essas duas coisas precisam andar juntas. E um fato é que nós, como crentes do Senhor,
temos sido negligentes com a nossa vida devocional e as rotinas do dia a dia engoliram o tempo nosso. Quando a gente vai colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida em oração pela palavra, a nossa alma está desgastada, o nosso pensamento está poluído. Quantos e quantos de nós, irmãos, se ajoelha para orar, quando se ajoelha para orar, começa a pensar na conta que vai pagar, em fulano que tem que ver uma coisa ou outra, um problema que tem que resolver, não consegue se concentrar no Senhor, não consegue se concentrar na palavra, porque a alma está encharcada de informações do mundo. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus pela palavra, falando ao coração. Por quê? Porque simplesmente está como aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Quando termina o dia, o cara chega em casa atacado do juiz, não consegue, até aqui a gente mesmo. Canta uma canção, mas a cabeça está longe, tem um problema, tem uma coisa, não conseguimos meditar no Senhor, não temos conseguido descansar no Senhor. Quando a gente lê a palavra, lê com o objetivo de entender alguma coisa, não tem permitido que a palavra leia a nossa vida. Hebreus 4:12 diz que essa palavra ela é eficaz, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Só que muitas vezes a leitura que a gente faz, ela não é acompanhada de uma vida devocional sadia, e a gente não tem conseguido ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós seguimos uma teoria de um teólogo, a gente entende um raciocínio e vive defendendo raciocínios na internet. Mas, na realidade, carecemos de intimidade com Deus, porque a nossa vida devocional tem sido pobre. Isso é tão sério, irmãos, que na próxima quarta-feira eu vou falar só sobre prática devocional. Não foi à toa que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Porque tem certas coisas, irmãos, que a gente precisa pegar na mão e ensinar, dizer, você faz assim, você faz assado, olha como é uma devocional. É assim, você lê, você intercede, vai por aqui, medita e tal. Na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre prática devocional e eu vou exercitar com os irmãos práticas devocionais, ensinando aos irmãos como ler a Bíblia para alimentar a alma. Fazendo um exercício devocional com vocês na próxima quarta-feira. Por que é que eu vou fazer isso? Porque é necessário, é estratégico. Nós precisamos, a nossa vida devocional está minguando. Nós precisamos incrementar o nosso a sós com Deus. Nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender que buscar o reino de Deus e a sua justiça é prioridade de verdade. Nós precisamos entender que as rotinas, elas podem se encaixar depois que a gente conversar com o Papai do céu. O resto vai se encaixar e vai dar certo. Nós precisamos entender isso. A igreja primitiva entendia. Ela orava como? Ela orou buscando um Deus soberano. Irmãos, me perdoe a franqueza, às vezes a gente se esquece que Deus é Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual tem sido o tamanho de Deus na sua vida? Esse texto nos leva a fazer esse tipo de reflexão. Terceiro, a maldade humana não frustra os planos de Deus. Qual foi a maldade humana? Os sacerdotes, sobretudo os saduceus, prenderam Paulo e João, imprensaram,
Só que aqui na igreja primitiva, no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja primitiva é como um milkshake. Quanto mais bate, mais inchado fica maior e mais gostoso. A gente vai ver que as tribulações e as perseguições não vão parar a igreja primitiva. Esteja preparado, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós vamos ser perseguidos por aquilo que nós somos. Nós vamos ser perseguidos por aquilo que nós defendemos. Você defende a vida, mas tem gente lá fora que defende a morte. Você defende a luz, mas tem gente lá fora que defende as trevas. Você defende a família, mas tem gente lá fora que entende que família é qualquer tipo de ajuntamento social. Nós vivemos no mundo como sal e luz. Se o sal não salgar e se a luz não incomodar, é porque algo está errado. E esse errado é conosco. Quarto, cheios do Espírito Santo, os crentes não se vitimizaram. Cheios do Espírito Santo, eles pedem ousadia para testemunhar e para pregar. É isso que me chama a atenção nesse texto. Você não vê uma palavra da igreja, Senhor, tadinho de Paulo, de Pedro, tadinho de João, oh meu Deus, passou a noite preso, custodiado, ai meu Pai, cura a alma dele, restaura ele, estão traumatizados os bichinhos, meu Deus. Você não vê uma palavra nesse sentido, nessa oração. Sabe o que é que eles estão pedindo? Eles estão pedindo por poder, ousadia para pregar o Evangelho. E por último, havia expectativa na igreja primitiva. A expectativa de uma ação milagrosa de Deus. Poder para proclamar a palavra com autoridade. A igreja não pedia milagres por vingança ou por destruição, como os apóstolos fizeram, inclusive João fez, quando visitaram a aldeia em Samaria, que a aldeia os recusou. Esse João, que é o apóstolo do amor, ele disse, Senhor, vamos pedir fogo do céu para acabar com isso aí. Eles não pediram milagre assim, não. Eles estão pedindo milagre de misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado e o evangelho seja propagado. E aqui tem uma nota do pastor Hernandes Dias Lopes que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Tem um pregador chamado Charles Spurgeon. Quem estuda no seminário sabe que ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele subia as escadas do púlpito da igreja no tabernáculo em Londres, dizendo as seguintes palavras: eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Sem o Espírito, nenhuma alma pode ser convertida. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa se converter a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é o mesmo que cortar a lenha com o cabo do machado. Nós precisamos continuamente ser cheios do Espírito Santo. E o enchimento de ontem não serve mais para hoje. É isso que Spurgeon dizia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor em nossa vida. Eu vou encerrar orando. Eu gostaria, irmãos, de orar por 3 coisas com os irmãos. Eu gostaria de pedir, clamar juntamente com os irmãos por um avivamento em nossa vida espiritual, para que a gente possa buscar mais a Deus. Buscar ler mais a palavra, uma vida devocional mais sadia. Sabe, o nosso tempo diário com o Senhor, a gente resgatar mais isso. Eu também gostaria de orar com os irmãos para que o Senhor nos oriente
sobre a pregação do Evangelho nesses tempos de pandemia. Por quê? Porque antigamente, irmãos, quando não tinha pandemia, aqui nós tínhamos os chamados eventos ponte. Quais são os eventos ponte? Cursilho masculino e feminino, encontro de casais, encontro de jovens. Esses eventos eram chamados eventos ponte, que trabalhava a questão das missões urbanas. Era um momento, em tese, que a igreja, nessas atividades, tinha a possibilidade de pregar o Evangelho e estabelecer relacionamentos com pessoas que ainda não conheciam ou não conhecem o Evangelho. É uma igreja que dependia muito nas missões urbanas desses eventos para que o Evangelho pudesse ser propagado. A internet, irmãos, ela é muito interessante, mas do mesmo jeito que tem abrangência, de uma hora para outra pode não ter. Porque do mesmo jeito que acontece com a TV, que o cara está com o controle, lá no celular, ele bota em outro site, ele bota em outra coisa. Não tem compromisso. E eu vou ser mais sincero ainda, irmãos. Não tem compromisso, muitas vezes, da própria igreja. Se você prestar atenção bem direitinho, essa igreja é uma igreja que, em tese, na membresia, diz que tem aproximadamente 3.000 membros. Mas sabe qual é o número de inscritos na internet, no canal da igreja? Ainda não chegou a 4.000. Vamos entender, uma família que pelo menos tenha o pai e 2 filhos. Ou seja, tem gente na igreja que da questão digital não se associou, não se integrou em nada. E agora, nessa questão da pandemia, está perdido, sem articulação nenhuma. Você está percebendo, João, o que eu estou dizendo? Você está percebendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma igreja que diz ter 3.000 membros, quando chega num culto como esse, ou num culto de domingo, o máximo de visualização que um culto desse tem é de 350 pessoas. Ou seja, nem pela internet, em casa, sentado no sofá, o camarada está acessando. Percebe, André, o que eu estou dizendo? Percebe o que eu estou dizendo? Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos dê estratégias de como ser efetivo na pregação do Evangelho nesse momento. Porque a gente não tem como voltar atrás mais não, irmãos. A comissão do Senhor é ide. E quando você diz ide, a ideia é ir para frente. Não tem como retornar. Como é que a gente vai para frente? Precisamos de estratégia do Senhor. Precisamos de estratégia do Senhor. Vamos orar por isso. Terceiro, nós estamos no mês de agosto. Eu nunca vi um mês de agosto tão ligeiro como foi esse mês de agora. Próximo mês é setembro. Você sabe o que é que acontece em setembro? É o aniversário da igreja. Aniversário nesse pandemia. Como é que vai ser isso? Nós vamos orar, colocar diante do Senhor essa situação. A gente não vai para trás, não, a gente vai para frente. O mar vermelho está aí e ele vai abrir esse mar. Não sei como, eu não tenho a mínima ideia, mas que vai. Vai ser como porta de aeroporto, que é fechada, quando você chega perto dela, ela abre sozinha. O Senhor vai fazer desse jeito. Mas nós precisamos clamar, irmãos. Nós precisamos interceder. Nós precisamos pedir ao Senhor.
Tem uma canção que eu canto nas orações dia a dia, que ela fala assim: Pai celeste, eu preciso de ti. Pai celeste, precisamos de ti. Pai celeste, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Letra difícil, irmãos. Será que você tem dificuldade de decorar isso? Peça ajuda ao Senhor. Vamos entoar essa canção juntos? Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Vamos ficar em pé? Santo Espírito, Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão, Pai. Pedir perdão quando nós usamos o nosso tempo, perdendo tempo na internet, ao invés de navegar, naufragamos. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que um relacionamento contigo é a maior prioridade de nossas vidas. Meu Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, quando usamos mal o nosso tempo. Deveríamos usar para a Tua glória, buscando ter uma maior intimidade contigo pela vida devocional. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure a vida devocional de muitos aqui. Eu quero colocar, Senhor, minha vida devocional nas Tuas mãos. Meu Deus, meu Pai, quantas e quantas vezes, Senhor, nós somos atacados por tristezas, nós somos atacados por sentimentos e pensamentos impuros, nós somos atacados por coisas secundárias. Mas nesse momento nós queremos te pedir, Deus, tem misericórdia de nós, e que nós possamos dar a Ti, Senhor, um tempo especial. Dá a Ti, Senhor, um tempo de meditação. Permitir, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda a ouvir a Tua voz. Pai eterno e santo, nesse momento, nós queremos clamar que o Senhor dê estratégias para esta igreja pregar o Teu Evangelho no poder do Teu Santo Espírito. Que vidas venham a ser restauradas, que famílias venham ser restauradas, que relacionamentos venham ser restaurados, que o Teu povo possa ver a Tua glória, possa render graças a Ti, entendendo que Tu és Deus poderoso. Pai eterno, queremos clamar como igreja do Senhor, pelo aniversário da igreja que será em setembro.
Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos visite de forma especial, de uma forma muito específica. Realiza, Senhor, nessa igreja um milagre, algo que a gente não espere. Pai eterno, eu quero te pedir, Senhor, pelos teus filhos aqui neste lugar. Quero clamar, Senhor, por aqueles que estão participando pela internet. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, nos dá ânimo, restaura nossa esperança, restaura-nos, Senhor. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Gente, graça e paz. Deus abençoe vocês e um bom final de semana na presença do Senhor Jesus. Amém.